Bom dia, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Dia 2 de março, estamos aí, acabou janeiro, acabou fevereiro e estamos já avançando aí pelos meses do ano de 2026. Não sei se você entende o quão rápido as coisas estão acontecendo, né? Mas para mim tá muito rápido. Mas bom dia para você, bom dia para sua casa, para sua família, aí no seu trabalho, onde você estiver, né? Hoje eu estou aqui também deixando a gravação porque nesse momento do dia 2 de março eu tenho um evento com clientes lá na empresa. A gente vai fazer um devocional, como a gente faz sempre, todas as segundas-feiras. E aí eu vou ter meus convidados, os meus clientes, para a gente poder ter um momento ali. Então eu não consigo, lei da física, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu estou deixando essa mensagem para vocês, mas essa mensagem é uma mensagem que para mim tem sido muito muito forte no pensar nela, no refletir nela. E eu gostaria que você refletisse também comigo nessa mensagem. Mas nós já vamos lá, então bom dia aí para você que tá vendo essa mensagem. Bom dia aos Paulos, o Douglas, o Neto, que estão sempre aí, né? A Lu vai estar comigo, então ela não estará aqui também vendo a mensagem ao vivo, mas estaremos juntos de alguma forma, né? Que essa mensagem alcance muitas e muitas pessoas. Amém? Vamos orar para a gente falar sobre o que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu tenho refletido esses dias. Amém? Então vamos orar. Papai, muito obrigado por esta manhã de segunda-feira, dia 2 de março. Um dia especial porque o Senhor nos deu a oportunidade de levantar mais um dia. Tu és maravilhoso e digno de ser perdão, adorado, engrandecido o nome. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua presença poderosa, que o Senhor venha agindo, Senhor, nas nossas vidas. E muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de levantar neste dia, respirar, ter saúde. Talvez algum possa estar enfrentando algumas enfermidades, mas o Senhor é conosco e que o Senhor visite cada um desses que possa estar com alguma enfermidade. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esses minutos que estaremos juntos, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa casa, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo perigo, de todo mal. E obrigado, novamente, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é tão maravilhoso, tão grande, que é difícil usar palavras para dizer o quão maravilhoso é o Senhor. E obrigado, e que possamos aproveitar esses minutos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou pegar a tela aqui, a tela da Bíblia, e assim, mas na verdade vou até voltar aqui, eu quero só fazer uma introdução. O que eu quero deixar no coração de vocês nessa manhã é o que o Senhor tem colocado no meu coração, que toda ação no mundo físico, ela gera algo no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é mais real do que o que a gente realmente conhece. Então nessa manhã eu gostaria de dar alguns exemplos para você. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas ações que às vezes o Senhor pede alguma coisa e a pessoa faz ou não faz, e isso gera algo no mundo espiritual. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, né, quando a gente diz aqui, né, no nosso dia a dia, a pessoa se converteu, aceitou Jesus, isso no mundo físico eu confesso com a minha boca e eu mostro para o mundo espiritual de que o Senhor Jesus é o meu Senhor, é o Deus da minha vida, é quem vai me dar acesso à salvação. Então toda ação nossa gera algo no mundo espiritual. Então aqui se a gente vê, se eu pegar a Bíblia aqui, ó, eu tô com a minha Bíblia do lado, lá em Gênesis capítulo 3, a queda do homem. Então a palavra de Deus diz assim, eu vou olhar para o lado aqui para eu ler a Bíblia aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Então aqui, se eu fosse lá pegar aquele fruto que não poderia daquela árvore, se você comesse, você morreria. Você não morreria fisicamente. A Eva não morreu, nem Adão morreu por ter comido o fruto desta árvore, mas ele teve uma morte espiritual, porque a partir dessa ação física nós tivemos uma ação no mundo espiritual. Porque aí entrou o pecado, aí várias coisas começaram a acontecer. Por conta disso, a palavra de Deus diz que a mulher ia ser amaldiçoada no sentido de sentir dores no parto, e a terra começou a dar abrolhos, né, que diz a palavra de Deus aqui. Então, muitas coisas, a terra começou a refletir a ação física, mas que gerou algo no mundo espiritual. Então, a gente pode pegar aqui vários exemplos. Eu lembro de um exemplo, que é um exemplo que eu tenho muito temor, mas o Senhor falou para Moisés, fere a rocha. Aí Moisés foi e feriu a rocha quando o povo estava pedindo água e começou a jorrar água. Numa próxima oportunidade, um pouco mais para frente, o povo também estava pedindo ali água e o Senhor falou para Moisés, agora você não vai ferir a rocha, você vai falar para a rocha. E ele, ali naquele momento, né, às vezes de indignação de alguma coisa, ele foi e feriu a rocha também, porque o povo estava reclamando, e ele feriu de novo a rocha. A rocha deu água, mas por conta disso, teve uma ação no mundo espiritual, que ocasionou problemas para ele no mundo físico, porque o Senhor não permitiu, por conta dessa sua ação, você não vai entrar na terra. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque toda ação nossa no mundo aqui físico gera algo muito poderoso no mundo espiritual. E a gente tem alguns exemplos que eu gostaria de dar para você aqui. Se a gente pegar aqui, o exemplo de Daniel, né? Se a gente pegar Daniel 10, nós vamos falar ali do jejum que ele colocou para ele, porque ali eles estavam pedindo, né, ou melhor, obrigando que eles adorassem o Deus. E aí ele falou, não, eu não vou fazer isso. Então assim, ele na verdade tinha uma porção de comida que ele deveria comer todos os dias e tal, vinda do rei, as iguarias do rei. E aí ele falou, não, eu não vou, e pode me provar com isso se eu não vou estar mais forte depois dos 21 dias fazendo jejum, ele comendo só legumes. Inclusive tem em alguns momentos da nossa vida a gente fez o jejum de Daniel, né? E aí, ele, lá no final dos 21 dias, ele estava mais forte que os outros, mesmo comendo só legumes e água. E aí a gente vê o quão poderoso é uma ação no mundo físico para gerar algo no mundo espiritual. Mas o mais importante disso não era ele estar mais forte fisicamente, mas o que a palavra diz sobre Daniel, que sobre ele estava um espírito excelente. Então essa palavra também é algo que fala muito forte no meu coração. Quando o Senhor fala que por conta, né, desta ação, ele deu a vitória para Daniel. Então no final do jejum ele estava fortalecido, porque não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus, né? Nós precisamos viver e entender que nós precisamos viver a palavra de Deus. Então eu venho refletindo esses dias assim que toda ação minha no mundo físico, aqui onde eu vivo hoje, onde meu corpo está, toda ação minha gera algo poderoso no mundo espiritual. Se a gente pegar mais algum exemplo, eu já falei de Moisés, se falar de Abraão, quando estava ali oferecendo o teu filho, né? O Senhor falou com ele, e ele subiu o monte, preparou tudo, preparou a lenha, pegou seu filho, pegou o cutelo e subiu para o monte. E ele, em momento nenhum, questionou o Senhor, mas ele foi. Então, no mundo físico, ele estava respondendo aquilo que o Senhor estava pedindo para ele fazer. Mas no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, veio uma voz e falou, não faça isso. E aí apareceu um cabrito ali para ele fazer a oferta. Então, se a gente vê a ação no mundo físico,
gerou algo no espiritual, porque ele apareceu amarrado, já pronto. Então ele não foi ninguém que veio ali, pegou e colocou, né? Pode ter sido um anjo a mando do Senhor para colocar aquele animal ali pronto para ele poder sacrificar. Então, o quão poderoso é isso, porque a partir disso o Senhor fez uma aliança poderosa com Abraão, porque ali ele gerou algo poderoso no mundo espiritual. Então, aqui eu já dei alguns exemplos, eu gostaria que você entendesse o que eu estou querendo colocar no seu coração. Nós temos tido a necessidade de ver as pessoas buscarem o Senhor, das pessoas buscarem a presença de Deus, porque nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos buscar no mundo espiritual as respostas de Deus para o nosso mundo físico. Então, que nessa manhã de segunda-feira nós possamos refletir sobre isso. E aí agora eu quero sim dar o maior exemplo de ação no mundo físico para gerar algo no mundo espiritual que foi grandioso. Esse é o maior exemplo de todos. Aqui diz, né, a palavra de Deus, aqui está em Lucas 23, só para você ter a referência. Lucas 23, verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo-se o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido, desde a Galiléia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Então aqui você vê que uma ação no mundo físico, Jesus se entregou aqui. Tem toda a história, né, de Jesus, tudo que ele passou. Primeiro ele pregou a palavra, ele se revelou ali aos 30 anos e foi ministrando sobre a vida das outras pessoas até os seus 36 anos. E aqui é o momento em que ele vai ser crucificado depois de tudo que ele passou. Então aqui a gente vê que talvez a ação mais poderosa no mundo físico foi Jesus ter se entregado por nós. Aqui ele se entregou e aqui tudo que ele fez, aqui o que é interessante, né, a gente vê que rasgou-se pelo meio, na verdade começa assim, né? Já era quase a hora nona, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então, a ação física que Jesus fez, que foi se entregar na cruz, refletiu no mundo espiritual, que ali o Senhor fez escurecer o sol, aí Deus fez escurecer o sol, rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O espírito de Jesus foi entregue ao Deus Pai. Então todo o plano espiritual foi cumprido. Ele cumpriu no mundo físico tudo o que estava para ele cumprir. E aí ele fez com que no mundo espiritual tivesse uma ação. Então, se hoje eu sou salvo pela ação de Jesus no mundo físico, que gerou algo poderoso no mundo espiritual. E hoje, quando eu reconheço Jesus, como no início eu estava falando, quando eu reconheço Jesus como único e suficiente Salvador, tem outra ação no mundo espiritual dizendo que lá no livro da vida vai estar o nome dele lá: Clodoaldo Ramos é salvo. E ele vai estar aqui no dia que Jesus vier buscar, eu estando vivo ou não, ele vai vir me buscar. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você nessa manhã e que você possa refletir. Então, todas as vezes que você tomar uma atitude no mundo físico, deixa eu voltar a tela aqui. Todas as vezes que você tomar uma ação no mundo físico, no seu trabalho, na sua casa, né, no relacionamento com seus filhos, todas as vezes que você tomar uma ação no mundo físico, saiba que no mundo espiritual vai estar tendo também uma ação. Então, quando você falar alguma coisa: esse meu filho não presta para nada, esse meu filho não vai dar em nada, esse meu filho é isso, é vagabundo, é isso, é aquilo e tal.
você saiba que você está gerando algo no mundo físico. Por outro lado, se você dizer assim, meu filho é uma benção, ele vai ser maior do que eu, esse meu filho vai alcançar lugares melhores e maiores do que o meu, porque essa é a promessa da palavra. Então nós como pais precisamos declarar isso. Então a minha vida pode ela estar tendo algumas dificuldades, algumas coisas, mas falando assim, não, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer. Eu estou gerando no mundo físico algo que eu estou dizendo para o mundo espiritual. Então, que você nessa manhã possa refletir, tome cuidado com suas palavras. Toda a ação que você tiver no seu trabalho, seja ela de qual for, então faça sempre bem, como se você fizesse ao Senhor, porque toda a ação. Então, vamos dizer, eu falei aí, né, de algumas semanas, que nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz no nosso trabalho, tudo, questão de honestidade mesmo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, todas as vezes que a gente faz alguma coisa errada, ligada à corrupção, ligada a coisa de propina, qualquer coisa que seja errado, você está tirando da empresa algo que você não deveria, tudo isso está gerando algo no mundo espiritual e que isso em algum momento ela vai voltar contra a sua vida. Então não faça isso. Pelo contrário, faça o que é bem, faça o que é bom. Então se você for ter que escolher o jeito de fazer, faça aquilo que é correto. Ah, mas eu vou ter prejuízo porque não tem problema. Faça da maneira correta, para que o Senhor, os céus estejam vendo o que você está fazendo. Porque é muito mais importante eu gerar riquezas no mundo espiritual do que eu gerar riquezas no mundo natural. Porque aqui é a hora que chegar o fim da minha vida, tudo isso vai ficar. E aí eu vou para um plano espiritual, que aí eu vou depender da riqueza que eu gerei aqui na minha vida. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para você nessa manhã de segunda-feira, dia 2 de março. Eu não estou ao vivo, mas eu quero deixar essa mensagem no seu coração, para que você possa refletir esses dias. Eu tenho refletido nesses dias. Eu tenho me preocupado em tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, como que eu ajo, para não gerar no mundo espiritual algo que eu possa estar fazendo aqui no mundo físico. Amém? Então vamos cuidar da nossa boca, das nossas atitudes, vamos cuidar daquilo que a gente faz, porque tudo isso pode gerar algo grandioso na sua vida. E às vezes pode ser que não seja grandioso para o lado positivo, mas pode ser que seja para o lado negativo. Amém? Então que você possa, em nome de Jesus, entender a palavra que o Senhor quis trazer ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Olha a minha cachorrinha aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela aqui, ó? Tá ali caçando alguma coisa ali, ó. Eu tô com a porta aberta aqui do quintal, né? Elas estão aqui andando. A Nina, que é a Golden, ela é de boa, ela tá aqui no meu pé, aqui deitada na porta. A Cookie, que é aquela vira-latinha pequena, ela fica caçando coisa para fazer. Ela tá olhando os pássaros ali para ela ficar de olho. Mas vamos orar em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã, por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor é meu Deus, o Deus da minha vida, da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um que está vendo essa mensagem agora, os que vão ver depois. Papai, em nome de Jesus, guarda, Senhor, as nossas vidas, da gente fazer aquilo que a gente possa gerar algo no mundo espiritual que não vai nos fazer bem. Nos livra de tomar atitudes que possam refletir sobre as nossas vidas de uma maneira negativa, mas que nós possamos sim fazer coisas aqui para gerar riquezas no mundo espiritual. Em nome de Jesus, que nós possamos acumular riquezas no reino do Espírito, não aqui. Aqui também o Senhor quer nos ver bem, que não nos falte nada, a prosperidade que vem do Senhor, mas que possamos gerar riquezas no mundo espiritual, para que elas reflitam na nossa vida ainda aqui, quando a gente está vivendo nesse mundo natural, mas que também possamos gerar riquezas para a eternidade, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua fidelidade, o teu cuidado, o teu amor com as nossas vidas, e que o Senhor venha agindo poderosamente nessa semana sobre a empresa de cada um aqui, sobre o emprego de cada um, profissional liberal,
o profissional que é registrado, Senhor CLT, aqueles que são PJ, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. Eu peço a Ti a Tua bênção sobre a casa dos meus amigos, irmãos que aqui estão, irmãs, amigas, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado com as nossas vidas. E que seja uma semana maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida, seu coração, que tenha uma semana maravilhosa e que nós possamos nos ver lá no dia 9 de março novamente, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, até a semana que vem.